Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. No livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 6, a palavra de Deus nos diz: Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. O texto refere-se a Abraão. Deus acabara de lhe repetir a promessa de que sua posteridade seria numerosa como as estrelas do céu. Essa promessa se lhe afigurava incrível, pois não possuía herdeiro. A despeito da aparente impossibilidade de cumprir-se a promessa divina. Diz o registro: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Romanos capítulo 4, versículo 3. Em outra parte do Novo Testamento, Tiago mostra que a verdadeira fé é acompanhada de obras. Referiu-se à completa dedicação de Abraão a Deus. E de novo é citada a passagem, Tiago capítulo 2, versículo 23. Que nos diz esse texto acerca de Abraão? Primeiro, ele creu em Deus. Quando Deus lhe disse que havia de ocorrer uma coisa aparentemente impossível, ele o creu. Quando Deus o mandou fazer uma coisa aparentemente cruel e destruidora, ele creu que, se necessário, Deus havia de fazer mesmo Isaque ressurgir dentre os mortos. Aceitou as promessas de Deus e seguiu suas direções, sabendo que tudo resultaria no que fosse melhor. Essa boa vontade em aceitar a vontade de Deus foi-lhe imputada para a justiça. Abraão era muito humano e cometia erros, mas sua confiança em Deus tornou-lhe possível ser guiado por ele. Foi considerado homem justo. Isso quer dizer que Deus lhe perdoou os pecados e o ajudou a aperfeiçoar uma vida piedosa. A todo tempo, mesmo quando Abraão vacilou, Deus o aceitou como seu filho. No caso de Abraão, há uma lição para nós. Deus está em busca de crentes. Ele sabe que os que creem também hão de saber e praticar. Mas seu conhecimento e suas obras não o hão de salvar. A graça de Deus é para os que creem. O paralelo entre a fé possuída por Abraão e a nossa torna-se claro nos versículos finais de Romanos capítulo 4. Depois de repetir que a fé possuída por Abraão lhe foi imputada para a justiça, Paulo diz: e não somente por causa dele está isso escrito, que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a nosso Jesus Cristo. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Em Gálatas capítulo 5, versículo 5 e versículo 6.
Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Ora, a fé é impossível, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Que fé extraordinária a de Abraão! Você sabia que esta fé que Deus tem disponibilizado para nós, fé que traz uma visão maior da situação e circunstância. Bem se diz, quem não tem visão é um cego. Então, que você possa ter a mesma fé que o nosso pai Abraão teve, no qual isso foi imputado para a justiça. Fique com estas palavras e que as mãos de Deus estejam sobre a sua vida para abençoar você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.